Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre a tabela periódica e as propriedades periódicas. Hoje falaremos justamente sobre as propriedades periódicas. Mas o que são essas propriedades? São aquelas que variam de acordo com o número atômico, ou seja, com o número de prótons que o elemento possui no seu núcleo. Para lembrar, antes de continuarmos, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons e assim eles possuem carga elétrica. Como assim? Para facilitar a visualização, eu montei aqui alguns átomos para mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, o átomo de lítio, que é um metal. Daqui a pouco vamos ver isso um pouco mais detalhado, mas os metais têm uma grande facilidade de perder elétrons. Então, quando eles se aproximam de outros elementos, a tendência é que eles percam algum elétron. Então, novamente, aqui o átomo de lítio, ele tem 3 prótons no seu núcleo. Então, aproveitando, o número atômico dele é 3. Tem 3 elétrons também no seu... Tem 3 nêutrons também no seu núcleo. Sendo assim, o seu número de massa é 6, que aparece aqui. Por quê? Lembrando que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, 3 prótons, 3 nêutrons, o número de massa dele é 6. E ele possui 3 elétrons. Por isso é um átomo neutro. Eu tenho números iguais de cargas positivas, que são os prótons, e de cargas negativas, que são os elétrons. No núcleo do átomo, dificilmente é mexido. São reações extremamente complexas que não ocorrem no dia a dia, não são aquelas que nós fazemos em laboratório simples de química. São aquelas que precisam de aceleradores de partículas, que às vezes ouvimos falar na televisão, reações bem mais complicadas de se realizar. Então, quando nós falamos das reações químicas comuns, o que acontece é uma transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, neste caso, o lítio, novamente um metal, tem facilidade de perder elétrons. Então, quando ele vai reagir, a tendência é que ele perca algum elétron. Sendo assim, um elétron sai da sua eletrosfera. Apareceu já aqui, ele se tornou um íon positivo, que nós chamamos de cátion. Por que positivo? Vamos lembrar. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Então, se ele perdeu uma carga negativa, sobra carga positiva no núcleo. Então, a carga dele é positiva. Pegar agora o flúor. O flúor é um não metal. A tendência dele é atrair elétrons. Então, eu tenho aqui o flúor neutro, significa que o número de prótons e de elétrons é igual. Ele tem 9 prótons no seu núcleo e 10 nêutrons. Então, o seu número de massa é 19 e o seu número atômico é 9, que é o número de prótons. Quando ele vai reagir, a tendência é ele absorver, ele puxar um elétron do outro átomo. Então, vem um elétron para cá. Ele se transforma, então, em um íon negativo. Por quê? Agora ele tem os 9 prótons no núcleo, que não foram mexidos, e 10 elétrons na eletrosfera. Então, ele tem uma sobra de carga negativa, tem um elétron a mais do que os prótons. Como ele se transformou num íon negativo, ele é um ânion, ok? Então, para lembrar,
Um átomo que perde elétrons se transforma em um cátion, acontece normalmente com os metais. Aquele que ganha elétrons se transforma em um ânion, acontece normalmente com os não metais. Voltando para a nossa apresentação, vamos então ver as propriedades periódicas. Primeira delas, o raio atômico. Como é muito difícil observar realmente um átomo, hoje, até o momento, nós não vimos realmente algum átomo. Os equipamentos mais avançados que nós temos chegam perto, formam algumas imagens, mas não é possível enxergá-los como vocês estão me enxergando neste momento. E mais difícil ainda é medi-los. Então, o raio atômico é calculado a partir da distância entre dois átomos. Ele é determinado pelo balanço de forças de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, os elétrons e os prótons estão constantemente se atraindo. Com o movimento dos elétrons, eles mantêm uma certa distância e esse balanço gera esse raio. Mas, para determiná-lo, vai ser calculado pela distância entre dois núcleos de um mesmo elemento. Dois núcleos de dois átomos de um mesmo elemento. Então, a metade deste valor é considerado o raio atômico. E ela aumenta nos períodos, então, nas linhas da tabela periódica, da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Assim. Então, o raio atômico vai variar daqui para cá e daqui para cá. Podem perceber que quanto mais alto está o elemento, menor é o seu raio. A próxima propriedade. Desculpa. Quando nós falamos dos íons, o raio vai ter diferença, obviamente, em relação ao átomo neutro, justamente por ele ter mais ou menos elétrons do que o átomo neutro. E, obviamente, além do número, também por ter alterado as forças de atração. Quanto mais elétrons eu tenho, maior vai ser a divisão da força de atração do núcleo. Então, cada elétron vai ter uma força menor puxando ele, porque ela está sendo mais dividida. Ao contrário, quanto menos elétrons eu tenho, mais força vai puxar cada um, já que a divisão entre eles vai dar um número maior. Então, nos ânions, o raio tende a ser maior, como eles têm mais elétrons, tem uma força menor puxando eles. Nos cátions, o raio tende a ser menor. Tem menos elétrons, a força puxando eles é maior. Quando os íons são isoeletrônicos, então nós estamos falando de vários átomos que formam íons e têm o mesmo número de elétrons. Alguns perderam mais, outros ganharam mais, e assim eles ficam com o mesmo número de elétrons. O raio vai variar de acordo com o núcleo, então quanto maior o núcleo, maior a atração. Assim, aquele que tiver uma força maior de atração do núcleo para os elétrons vai ter, obviamente, o seu raio menor. Como neste exemplo. Nós temos aqui no canto o alumínio, no outro canto o nitrogênio. Todos eles com o mesmo número de elétrons. Todos eles aqui são íons. Então, como o núcleo do alumínio é maior, a atração com os elétrons é maior também, por isso seu raio é menor. Por outro lado, como o núcleo do nitrogênio é menor, a atração também é menor, e assim o seu raio é maior.
energia de ionização. Então, a energia necessária para formar um íon, para que o átomo se transforme em um íon. Neste caso, para que ele perca um elétron. Então, a energia necessária para extrair um elétron de um átomo isolado na fase gasosa. Então, estamos considerando um átomo que esteja sozinho, desculpe. E essa medida é feita em elétron-volt. Ela aumenta a cada elétron retirado. Da mesma forma, quando falamos do raio, se eu tiro um elétron, a força que puxa cada um dos que resta é maior. Então, obviamente, vou precisar de uma força maior para tirar o segundo, maior ainda para tirar o terceiro, e assim por diante. Por exemplo, um átomo de alumínio que possui 3 elétrons na camada de valência. Para tirar o primeiro elétron, eu preciso de 6 elétron-volts. É a chamada primeira energia de ionização. Para tirar o segundo elétron, eu preciso de 18,8 elétron-volts, aproximadamente 3 vezes mais a quantidade de energia. Para tirar o terceiro elétron, 28,4 elétron-volts. Então, aproximadamente 4 vezes mais do que o primeiro. Isso nós estamos falando só dos elétrons que estão na mesma camada, na última camada. Quando saírem esses 3, o próximo que for sair vai estar em uma outra camada que está mais perto do núcleo. Dessa forma, a quarta energia de ionização, então para tirar esse quarto elétron, eu vou precisar de 120 elétron-volts. Percebam que é um valor muito maior do que os anteriores. E a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico. Então, quanto maior o raio, menos energia eu preciso para tirar o elétron. Quanto menor o raio, mais energia eu preciso para tirar o elétron. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A quantidade de energia liberada quando um átomo neutro isolado captura um elétron. Então, é o contrário da energia de ionização. A energia de ionização é para perder um elétron, a eletroafinidade é para capturar um elétron. Ela também é inversamente proporcional ao raio atômico, como aqui no exemplo, a afinidade eletrônica do flúor é 328 kJ, enquanto a do lítio, que está lá no canto oposto da tabela, é só de 60. Então, o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, é o que mais atrai elétrons. Ele puxa os elétrons para ele com uma força muito maior do que um outro que está no mesmo período que ele da tabela. Justamente pela diferença de raio. Então, novamente, variação da eletroafinidade ou da afinidade eletrônica. Ela aumenta para cá e para cá. Então, para os gases nobres, nós não nos importamos muito com esses valores. Então, pegando aqui o flúor, ele é o que tem maior afinidade eletrônica dos átomos comuns. Se pegarmos com os gases nobres, veremos que a afinidade eletrônica, então, maior é a do hélio, como aparece aqui. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para si. Como eu falei há pouco, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Isso significa que ele é o elemento que mais puxa elétrons para ele. Ele não perde para nenhum. Então, qualquer outro átomo que chegar perto do flúor
tem a tendência a perder os seus elétrons para o flúor. Sempre que um átomo atrai um elétron, esses elétrons vão preencher as camadas mais externas. É bom lembrar disso, pensando de repente em uma prova, em alguma questão. Sempre as camadas mais próximas do núcleo são as primeiras a ser preenchidas. Então, cada elétron que chega vai preencher uma camada mais externa, que ainda esteja vazia. Opa! Como os gases nobres são naturalmente estáveis, não se fala em eletronegatividade para eles, justamente porque eles não vão atrair novos elétrons. Então, a eletronegatividade, do mesmo jeito que a afinidade eletrônica, aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Como para os gases nobres não é computado, o elemento mais eletronegativo da tabela, que está aqui, é o flúor. Eletropositividade, característica contrária da eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Vale lembrar já, quanto mais eletronegativo ou quanto mais eletropositivo, nos dois extremos, significa que o átomo também é bastante reativo. Então, dos não metais, o flúor é o elemento mais reativo, e dos metais, nós vamos ver agora. Então, pode-se dizer que a propriedade contrária à eletronegatividade, capacidade que o átomo tem de doar elétrons, de perder os seus elétrons. Os metais, em geral, são eletropositivos. E o mais eletropositivo de todos é o frâncio, significa que é aquele que perde mais fácil os seus elétrons. Na tabela periódica, ela aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, então o contrário da eletronegatividade. E agora eu vou mostrar para vocês o que significa um metal ser reativo. São os metais alcalinos, é toda a família 1 da tabela periódica. Quando pegamos esses metais puros e misturamos com água, simplesmente, acontece isso. Whether you've left school or you're still at school, you can appreciate the sheer fun and mayhem that chemistry can be. There's so much to it. Bunsen burners, mixing chemicals. Very nice. Now, you may have been allowed to mix very small amounts of lithium with water. You may, if with a responsible adult, have mixed H2O with sodium. And you may, under very strict scientific control, have witnessed potassium mixed with water. But the odds are, if you have, it will only ever have been on one of those rubbish science videos. There you go, mate, present. Oh, thank you very much. These next two are the dog's nuts of the periodic table. They are, if you like, the king and queen of alkali metals. Mix these babies with water, stand well back, and watch the mayhem. And that's just what we're going to do. Mr. Tickle, bring on the rubidium. Here it is. Is that it? Well, it might not look like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay. Good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody, this one's going to be bad! 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. That is more like it. Only on Brainiac do you get that kind of science. But I believe we can go one better. There is one more alkali metal we can legally use. Yes, Richard, cesium, the emperor of alkali metals, particularly nasty to go off at any time. And that's it. Oh, yes. Brilliant. I like it already. Now, what's that going to do when it hits the water?
Imagine a depth charge in a bathtub. Fair enough, mate. I'll leave it for it. Good luck. Thank you. Okay, John, go for it. Warning, warning, warning. Extreme danger. Clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Magnificent. And I think that concludes today's experiment. There is, I should say, one more, even more reactive metal, francium. But for some reason they wouldn't let us have any of that. So, there you go. Today's lesson. Never mixed alkali metals with water. Então, como vocês viram, isso significa que esses metais são extremamente reativos. Eles têm uma grande facilidade de perder elétrons e quando misturados na água tem essa reação absurda, podemos dizer, que chegam inclusive a explodir. E a partir da próxima aula, do próximo vídeo, vamos falar sobre as ligações químicas. Obrigado a todos.